Por que eu gero tanta venda? Se eu também tenho medo de vender. Se eu também tenho receio de vender. A cura para vender, fazer um 6 em 7, para quem tem medo de vender, é construir um jardim. Quando você vende do jeito tradicional, você tenta approach, né? Você tenta conversar, você tenta persuadir, você tenta influenciar no 1 a 1. Você vai caçando borboleta com a sua redinha. Sendo que caçar seria a metáfora de vender. Você vai caçando, caçando. O jeito que as pessoas tentam vender é nesse jeito, né? De você simplesmente caçar a borboleta. Então, para caçar a borboleta com a redinha, você tem que ser um bom caçador de borboleta e bom de redinha. Você vai pegando uma borboleta de cada vez. O que eu faço não é caçar a borboleta com redinha. Eu construo um jardim tal que as borboletas vêm até mim. E quando as borboletas vêm até mim, eu tenho que ser um mau vendedor para pegar muita borboleta. É tipo pescar em aquário. É que eu construo, é fácil, simples. Você pega a mão lá e tira um peixe. Quase que literalmente, você consegue pescar até com a mão. Mas você está pescando no oceano com vara, é complicado. Então, o processo da fórmula de lançamento e geração do 6 em 7 é ensinar a pessoa a construir um jardim. Cheio de flor que borboleta gosta, tal que as borboletas venham por si só e venham aos montes. E quando elas venham aos montes, você nem necessariamente precisa vender. Você não corre atrás das borboletas, elas correm atrás de você. E esse é a solução para quem tem medo de vender. Ficar um bom construtor de jardim. Entendi. Então, se você nunca mais quer vender alguma coisa, inclusive, às vezes eu desvendo o meu produto. A pessoa quer comprar, eu não vendo. De verdade. Porque eu não preciso. Eu desvendo. Por quê? Eu não corro atrás de cliente. Os clientes correm atrás de mim. Por quê? E não é uma coisa... A minha intenção não é uma intenção de me gabar ou fazer isso, não. Por quê? Porque eu tenho um jardim. Quando eu construo um jardim, eu não preciso vender mais. Então você tem que... E claro, construir um jardim é fácil? Não necessariamente. É diferente. E é isso que é a grande sacada. Então, se você não gosta de vender, bem-vindo ao mundo do Érico Rocha. Eu também não gosto. E aí você tem que saber se você não gosta de vender ou não é bom nisso, você tem que ficar bom em construir jardim. Quando você fica bom em construir jardim, esse problema acontece. Primeiro que você vende mais do que quem é bom de venda. Muito mais. Inclusive, muitas pessoas que são bons de venda vêm fazer a fórmula de lançamento, né? Porque são bons de venda, mas não fazem 6 em 7 por causa do... Mesmo por melhor que você seja de redinha, se você não tem um jardim, é mais difícil encontrar o caçar borboleta. Então essa analogia é fantástica. Se você não é bom de venda, não gosta de vender, você tem que ser bom de construir jardim. Construir um jardim são as duas primeiras fases do 6 em 7. A construção do jardim é a primeira fase, clareza. Que tipo de jardim você vai construir? Por quê? Ué, dependendo do tipo de inseto, borboleta ou de animal, o que seja você quer atrair? Abelha, né? A abelha gosta de um tipo de flor, borboleta deve gostar de outro. Não é a mesma flor. Então você tem que definir que tipo de pessoa você vai atrair para você descobrir. Então isso vem daquele primeiro passo que é a clareza, a Roma. E o segundo passo é a construção de audiência. Aquela audiência específica. Sei lá, se você quer atrair abelha, você vai atrair um monte de abelha construindo um jardim que as abelhas gostam. Se você quer atrair borboleta, deve ter borboleta que gosta de uma flor, outra você vai plantar outras flores. E a audiência. Então a construção de audiência é feita através de... no digital. Quando você fica bom de construção de audiência com um determinado objetivo, isso é, uma audiência que está alinhada com uma determinada Roma, né, um determinado destino, uma determinada clareza de onde você quer chegar, a quantidade de pessoas interessadas em você aumenta drasticamente. Tudo que você precisa ter é um telefone na sua bio, para eles te ligarem, porque vai ligar. Agora, você sabe o que é o melhor do digital, do 6 em 7? Que além de ser mais escalável, isso é, você conseguir vender mais, você não está falando de 1 a 1, eu nunca, não sei se você parou para pensar, Hugo, o cara que vende digital não escuta, não. Ele só escuta o sim.
Isso é O exatamente. cara do digital não escuta não. Quando ele faz o 6 em 7, ele tem geralmente uma conversão de 1 a 2%. Vamos dizer, 1%. Então ele fez 100 mil reais em 7 dias com 1% de conversão. Isso é, para cada uma pessoa que falou sim, 99 falaram não. E é normal isso, tá? A maioria das pessoas não estão a fim de fazer o trabalho duro que faz, ou estão a fim, ou não está na hora. Exato. E é muito... Cara, quando você abre o carrinho e faz 6 dígitos, 100 mil reais, ou 7 dígitos, ou quiçá um dia vocês podem até viver a experiência de ter fazido 8 dígitos, que são 10 milhões de reais, em um dia, é muito bom. Você só escutou os sims. Então isso alimenta o cérebro. Então é muito bom. Por quê? Você só escuta o sim. Porque nem todo mundo está preparado. Nem todo mundo quer ir para Roma. Nem todo mundo está na hora de ir para Roma. Nem todo mundo quer ir para Roma. Nem todo mundo quer ir para Roma agora. A maioria das pessoas estão procrastinando. Então eu acho que isso é bom para quem não gosta de vender como a gente. E tem umas pessoas boas de venda, né? O Vitor Damasio, um carinha bom de venda, né? Não adora. Aí, adoro, cara, adoro. Gosto de ligar para as pessoas. Eu gosto de ligar, eu não ligo para ninguém. Nossa. Então, assim, da última vez que eu vendi a fórmula, eu não falei com nenhum dos meus clientes para vender. Ponto. E nada de errado ou certo com isso. Mas é muito bom. Por quê? Porque eu fiz o trabalho de construção do jardim. Sobre construir o jardim, que é a fase 1 e 2. Eu sei fazer a colheita de borboletas. Eu sei passar a rede nas borboletas quando está tudo no jardim, né? Descer. Mas assim, é a fase 3 de lançamento que fizemos um episódio só sobre isso, né? Dos gatilhos mentais em sequência, de uma maneira efetiva e íntegra de fazer isso. Uma das coisas, cara, eu não sei se é porque eu que sofri, e isso pra mim, quando a gente foi pro digital foi incrível, quando você constrói o jardim, além de você não ouvir os nãos, né, quando você faz um processo de venda, mesmo as pessoas que falaram não para você são pessoas que estão interessadas naquilo que você tem para dizer, que estão interessadas em chegar na Roma que você, porque senão eu não tava te seguindo. Cara, isso é impagável. A pior coisa do mundo é você falar com quem não tem interesse naquilo que você tem para falar. É você falar com a pessoa que não tem, que não quer chegar onde você quer ir. Então um dia a Juliana vira para mim e fala assim: Érico, você fica falando de marketing digital o tempo inteiro, porque você não vai falar com alguém que tem interesse? E naquele dia bateu uma verdade na minha cabeça, sabe? Quando alguém fala uma coisa que bate, uma coisa, eu falo assim, é verdade. A Ju não tem tanto interesse nisso, nada de errado, ela interessa em outras coisas. O porteiro da minha casa também não. E cara, falar de empreendedorismo para alguém que não tem interesse é tudo de ruim. É muito ruim. E não tem nada de errado com o empreendedorismo digital, mas é muito ruim. E falar com quem tem interesse é muito bom. É muito bom. Assim, satisfatoriamente é muito bom. Eu lembro que quando a gente estava na época do Pro Leilões, era um site que ensinava as pessoas a arrematar imóvel em leilão. E eu era o rosto. Eu sou o Hugo Rocha, um dos fundadores do ProLeilões.com. E aí a gente já estava bem até, eu já tinha crescido, enfim, estava no segundo ano. O segundo ano foi bom, já estava num rompante crescimento grande. E aí eu fui num churrasco da faculdade, aí chegou um cara lá e falou, Hugo, então você que é o cara do leilão, né? Aí eu, não, mas eu tenho um site e tal. Então me vende aí que leilão é bom. Aí eu falei assim, você quer saber de leilão? Eu quero, me fala aí. Aí eu falei assim, faz o seguinte, entra lá, proleilões.com, cadastra seu e-mail, aí você vai começar a receber um monte de vídeo, assiste aqueles vídeos lá, aí quando você estiver assistindo pelo menos uns 10 vídeos, aí depois você me manda na época não tinha um WhatsApp, né, mas me manda um SMS aí, dizendo o que você entendeu, a gente marca de conversar. Cara, foi a melhor coisa da vida, porque ele claramente não tinha interesse em leilão. E cara, isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, que o digital me ensinou. Eu só falo com quem tem interesse naquilo que eu tenho para dizer. Se você não tem interesse, cara, eu não vou falar com você. Não mesmo. Eu não sei se eu me lembro desse negócio do din-din. Eu sinto que é a maior perda de tempo do mundo. E pergunta se ele assistiu e se ele me procurou depois. Nunca. Mas você constrói um jardim incrível, cara. Você só fala com quem tem interesse. Aí quem tinha interesse em leilão, tava lá arrematando. Bicho, eu passava horas conversando na época.
Ah, como é que você fez? É leilão judicial, extrajudicial? Como é que foi? Tinha pendência? Como é que resolveu tal coisa? Aí ela era massa, mas, putz, falar com o cara, imagina se eu vou tentar vender um negócio pro cara da faculdade que não tem o menor interesse. Tava, sei lá o que ele queria, mas não queria saber de leilão. Então é muito bom, cara, isso é muito bom.